É sempre muito bom para mim, como pastor, há 42 anos pastoreando igrejas, ver que as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes estão na igreja não só para tomar lanchinhos, porque fazem pinturas, porque fazem trabalhos manuais nas suas salinhas, mas estão na igreja e permanecem na igreja motivados pelo desejo dos pais, oração dos avós, dos mais velhos, para que sejam bênção, para que o Senhor esteja cuidando. E, portanto, essas pessoas mais experientes ensinam a Bíblia aos seus filhos, aos seus netos, seja na igreja, através de cargos e funções, ou em casa. E a gente vê o futuro da igreja ali, latente, vendo que Deus está cuidando de nós, preparando aqueles que vão nos substituir no trabalho, em funções tão nobres como essa, que é de pregar o Evangelho. Ontem, na cerimônia de casamento de Diana e Gustavo, eu falei do privilégio de ser pastor idoso, de estar à frente de uma igreja há 24 anos. Os noivos, eu os vi crescer aqui. A noiva nasceu, eu já era pastor da igreja. Vi crescer. Quando fez 15 anos, participei, preguei no culto de aniversário. O Gustavo, garotinho, quando cheguei aqui, também vi crescendo. Olhei para o número de padrinhos e pude constatar que os casais, pelo menos 4, eu havia realizado as suas cerimônias de casamento. Olhei para o auditório e vi lá os participantes da cerimônia, os convidados, a maior parte membros da igreja, jovens que eu tive o prazer de discipular, batizar, casar. Então é um privilégio hoje para mim estar participando do programa que tem as mensageiras e os embaixadores com responsabilidade de direção, trazer a palavra para eles. É uma palavra, claro, para as crianças, para os adolescentes e também para todo o auditório. Mas escolhi falar e usar um tema mais voltado para essa faixa etária. Por que devo estudar a Bíblia? Por que eu devo continuar obedecendo os meus pais, os meus avós, que insistem que eu devo ir à igreja, participar da salinha, me matricular? Por que eles insistem em me ensinar a orar? E, afinal de contas, há algum proveito nisso? Né? Há algum proveito nisso? Todos nós sabemos que sim, mas eles precisam ouvir de novo. Falar em estudo, na igreja, estudo sistemático. O pastor Jonatas pede para a gente lembrar que quarta-feira haverá o PGM, né? Lá, naquele horário de sempre, e todos os interessados deverão se dirigir ao seu departamento, porque mesmo os pastores, mesmo os adultos, nós continuamos estudando a palavra. Aliás, não podemos parar de estudar a palavra. O texto de hoje, lá na escola bíblica, Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, versos 14 em diante, o apóstolo diz e fala para Timóteo que estava preparando o seu sucessor, aquele que haveria de substituí-lo na tarefa nobre de evangelizar, de pregar o evangelho. Então ele vem trazendo uma série de exortações, de ensinamentos. Quando chega no versículo 14, ele, quanto a você, então ele se dirige diretamente a Timóteo, quanto a você,
E eu poderia me dirigir a todos vocês, né? Parabéns pela condução, né? Por participarem de modo tão bonito. Quanto a você, quanto a mim, né? Continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde a meninice, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo o tipo de boas ações. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Então, um texto muito interessante. O apóstolo no final alerta a mim e a vocês nesta manhã que haveria um tempo em que as pessoas criariam seus próprios caminhos, né? Criariam seus próprios deuses, formariam, escolheriam seus próprios mestres para que pudessem ensinar aquilo que eles querem aprender e não aquilo que Deus tem a ensinar. Mas aí no versículo 5 ele diz: mas você, Timóteo, você jovem, você criança, você crente do século 21, tempo em que eu profetizei lá atrás, como disse, não, ele está dizendo que chegaríamos um tempo, nós chegamos a esse tempo, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de ser servo de Deus. Então, o apóstolo orienta Timóteo e nesta manhã orienta a todos nós. E apresenta algumas razões pelas quais nós devemos nos aplicar no estudo da palavra, né? A primeira razão está no versículo 15. A palavra de Deus nos conduz à salvação, né? Eu devo ensinar a Bíblia para as minhas filhas, para os netos, né? E para qualquer pessoa que eu alcance através da minha influência, através do meu relacionamento. Eu preciso ensinar a palavra, porque é através da palavra que as pessoas alcançam a salvação. João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, crendo em Cristo Jesus como Senhor. Então a palavra foi escrita para que nós soubéssemos que há vida eterna, há salvação. Então a Bíblia Sagrada, de capa a capa, mesmo o Velho Testamento, né, já anuncia a salvação através da obediência à palavra, do cumprimento da palavra, né, do crer na palavra. Então, nós devemos estudar, vocês precisam estudar a Bíblia cada vez mais, porque é através desse estudo que vocês vão aprender a respeito da salvação e poder aceitá-la, né, de Cristo Jesus, e poder dar consequência e testemunhar para outras pessoas. No versículo 16, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estudar essa palavra porque ela foi inspirada por Deus, né? As pessoas que escreveram esse texto, né,
foram pessoas usadas por Deus. Interessante que Paulo pede a Timóteo, na lição de hoje, no livro estudado durante a semana, nas leituras bíblicas diárias, ele pede para que Timóteo apressasse a sua ida, né, visitá-lo. Ele estava preso e ele pressentia que estava chegando o tempo da sua partida. Então pede para que levasse a capa e pede para que levasse os livros, especialmente os livros de couro, né? Então ele tinha uns livros lá especiais, e por certo livros que, né, seriam muito úteis a Paulo estando ali na prisão. Ele precisava ler de novo, ele precisava estudar de novo aqueles livros, se aplicar àquela literatura. Então, Timóteo, venha logo e traga os livros. Traga os livros. Hoje nós temos, né, todos esses livros num livro só, numa biblioteca, e nós, então, por isso nós devemos estudar, porque é livro inspirado por Deus e, portanto, é a palavra de Deus. É a carta, é uma carta que Deus escreveu para nós, né, e é a autoridade de Deus. A Bíblia representa toda a autoridade de Deus em nos ensinar e nos exortar e nos ordenar que andemos nos seus caminhos. Ainda no versículo 16, ele diz que essa palavra ela deve ser estudada porque ela é proveitosa. Ela é proveitosa para uma porção de coisas, né? E, dentre elas, ensinar. Ela é proveitosa para ensinar. Quando nós estudamos a Bíblia e colocamos em prática, nós estamos aprendendo. Quando nós transmitimos, nós estamos ensinando, tá? Então a Bíblia é proveitosa para ensinar, para repreender, né? Para corrigir. A correção é quando você está escrevendo lá no quadro de giz ou no seu caderno, você escreveu e você viu que escreveu errado. Você errou naquela escrita. Então você precisa corrigir. Corrigir significa apagar o errado e escrever o certo por cima. Escrever o certo. Tá? Então a correção, a Bíblia serve para isso. Ela nos ensina a apagar tudo aquilo de errado que nós fazemos, todos os nossos enganos praticados na nossa vida sem Cristo. Apaga tudo e escreve o certo. A partir de agora você vai seguir assim, você vai obedecer assim, você vai estudar assim, você vai ensinar assim. Então a Bíblia é proveitosa para corrigir, mas é também proveitosa para instruir em justiça. A palavra instrução é ensinar usando instrumentos, né? Instruir. É importante que você tenha o livro-texto, é importante que você tenha a Bíblia na mão, é preciso que você esteja ensinando seus filhos e mostrando na palavra. Hoje, tablets e celulares, né? Há muitos recursos, mas nós devemos instruir as nossas crianças em justiça, isso fazemos através da Bíblia. Quando eu comecei a pastorear, e tomei posse, comecei a tomar situação da história da igreja, os departamentos da igreja, a vida da igreja, marquei uma reunião com toda a liderança da Escola Bíblica Dominical. E então, fiz uma convocação e eu preparei um estudo para eles, e eu estava bem intencionado. Eu estava dizendo para eles que nós íamos fazer algumas modificações, algumas classes, criar novas classes, dividir algumas classes que estavam muito grandes e tal. E nessa reunião eu fiquei sabendo que havia uma professora, irmã Isabel Timóteo. Ela era bem idosa, muito idosa, e ela era professora há mais de 16 anos da mesma classe de senhoras. E lá a gente elegia os professores anualmente e dava posse, no último dia do ano, dava posse a todos os professores das classes de EBD. Hoje a gente não faz mais isso. E essa Isabel Timóteo, ela era reeleita todos os anos, professora, e fui informado que ela era analfabeta, totalmente analfabeta. E eu fiquei pensando, meu Deus, e eu, né, muito inteligente, muito esperto, né, ainda no seminário, estava no último ano de seminário, eu queria remodelar tudo. Eu falei, que absurdo uma pessoa analfabeta ser professora de EBD, não pode ser.
E os outros concordaram comigo, é verdade, pastor, eu também nunca entendi isso e tal. O vice-presidente da igreja disse a mesma coisa e tal. E nós temos que trocar essa irmã, nós temos que substituí-la. Ah, tá bom, então, quando chegar agora no novo ano, nós vamos fazer isso, nós vamos substituí-la. E quem vai dizer isso para ela? Eu sou o pastor da igreja, a responsabilidade é minha, isso é tarefa minha, deixa comigo, eu vou conversar com ela. E procurei saber, pegar o seu endereço. Ela morava num lugar interior de Belford Roxo, lá para dentro da roça, e trabalhava na roça mesmo, na enxada. E chamei umas irmãs que conheciam bem e fomos lá fazer uma visita. Chegamos lá, eu não sabia, naquela época não havia celular e lá telefone muito menos. Chegamos lá de surpresa, ela estava na roça, recebeu a gente na roça. E foi para casa, vou fazer um café para vocês. Foi para casa e recebeu muito bem. E estávamos lá numa casa muito humilde. E começamos a conversar, e sentados ali. E tomamos café, eu pedi uma irmã para orar, ela orou. E eu precisava dar o recado para ela. Eu precisava falar para ela que ela não ia ser mais professora da EBD. Né? E eu fiquei, aquela conversa de cerca Lourenço, os mais idosos sabem o que é essa conversa de cerca Lourenço, né? E vai, e tal, e tal. E eu perguntei a ela, irmã, a irmã é professora da classe, eu fiquei vendo lá, né, há tantos anos, professor. E, pastor, o senhor sabe que eu nunca entendi por que eu sou professora de uma classe de igreja? Mas por que a irmã nunca entendeu? Porque não sei se o senhor sabe, eu sou analfabeta. Eu não sei ler, eu não leio nada. Nunca aprendi, depois já, né, a idade chegou, aí não tem condições mais de guardar nada, decorar nada. Então eu sou analfabeta e me colocam lá como professora. E já há tantos anos eu gostaria até que o senhor pensasse na possibilidade de me substituir. Ela facilitou as coisas para mim, né? Aí eu falei assim, irmã Isabel, fala para mim, como é que a irmã prepara as lições? Como é que a irmã faz para preparar as lições? Porque ensinar tem que estudar, tem que ler. A irmã não lê, como é que a irmã faz? Ah, pastor, eu faço o seguinte. Os meus filhos, quando eles nasceram, para ensinar para eles que eles precisavam de Deus e tal, eu criei uma estratégia seguinte. Eu pegava a revista da Escola Bíblica Dominical, que eu recebia lá da igreja para estudar, e eu fazia o seguinte, como eu não sabia ler, eu pedia os filhos, reunia os filhos para o culto doméstico, e pedia cada filho para ler uma página da revista. Então um lia uma página, o outro lia outra página, o outro lia o texto bíblico base, o outro fazia a leitura diária, e com isso eu estava dizendo para eles que eu estava, né, ensinando, na verdade eu estava evangelizando eles. Aí quando chegava no outro dia, o outro lia o outro texto, e então durante a semana, quando chegava no final de semana, eu estava com a lição toda estudada. Eles estudavam comigo, eles liam e eu ia guardando na minha cabeça. Aí chegava lá na frente da classe, eu ensinava aquilo que eu aprendi com os meus filhos. Depois os meus filhos cresceram, vieram os netos, eu continuei fazendo a mesma coisa com os meus netos. Faço isso até hoje com os meus netos. Então eles preparam a lição comigo, eles estudam, eu evangelizo os meus filhos. Eu estava, irmãos, pregando numa igreja, fazendo aniversário, lá na Baixada Fluminense, há pouco tempo. E estava lá pregando e contei essa experiência. E uma jovem que estava cantando no coral, que estava visitando aquela igreja. O coral foi cantar, participar do aniversário daquela igreja. Uma jovem pediu a palavra, pastor, eu sou neta da Isabel Timóteo, ela faz isso com a gente até hoje. 42 anos passaram, irmãos. Ela faz isso ainda. Aliás, não faz mais porque ela faleceu, né? Então, irmãos, vocês falaram para ela que ela não poderia ser mais professora de EBD? Vocês falaram? Porque eu não falei. Eu foi com uma vergonha tremenda de ter pensado aquilo a respeito daquela irmã. Uma bênção, analfabeta, uma bênção.
usou a estratégia, obedeceu a Bíblia, obedeceu aquilo que Cristo lhe ensinava, aquilo que o Espírito Santo foi colocando no seu coração, na sua mente. Ela foi colocando em prática isso para evangelizar os filhos, evangelizar os netos, e foi uma bênção para a frente da classe de senhoras. Por isso ela foi reeleita durante tantos anos. Por quê? Porque a Bíblia é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Mas Paulo continua no versículo 17, para que o crente seja perfeito, para que você seja perfeito, para que eu seja perfeito, né, na fé, na esperança, no amor, eu preciso conhecer a Bíblia, porque é na Bíblia que eu aprendo essas coisas. É a Bíblia que fala sobre fé para mim. É lá na palavra de Deus que eu aprendo a respeito do amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então a palavra de Deus, ela é proveitosa, por isso eu devo estudá-la. Ela me ensina a ser perfeito, ela me aperfeiçoa, a Bíblia Sagrada me aperfeiçoa. Ainda no versículo 17 diz, prepara, né, para toda a boa obra. Você quer praticar boas obras? Aprenda na Bíblia como fazê-lo. Aprenda na Bíblia, né? Então nós aprendemos, quando estudamos a Bíblia, a praticar toda a boa obra. No versículo 2 do capítulo 4, ele diz que ela é fonte da pregação. Assim diz o Senhor. O bom pregador, né, o bom mensageiro, sempre fala aquilo que Deus disse, aquilo que está escrito. Assim diz o Senhor. Então a palavra de Deus é o preparo para o pregador, né? Estava vendo os meninos aqui, né? O embaixador do rei, a mensageira, né, dirigindo o culto, e é muito bonito, irmãos, ver. Cheguei esses dias no gabinete, eles estavam lá ensaiando no gabinete, não era, Carol? Não eram eles dois que estavam ensaiando lá? Estavam ensaiando. Quando me viram, estavam na minha fala, né? E tomaram um susto, né? Peguei-os de surpresa lá. É bom surpreender crianças fazendo coisas boas, porque normalmente nós surpreendemos, né, em outras situações. Mas a palavra de Deus é a fonte da pregação. Agora é interessante que nesse mesmo versículo diz que é fonte de autoridade. Você quer ter autoridade para falar, autoridade para ensinar? Leia todos os livros que você puder ler. Faça isso. Mas, sobretudo, leia a Bíblia Sagrada. Ela te dará autoridade para ensinar. Aprendi assim. Hoje na classe Novos Crentes, né? Está falando sobre as pessoas querem saber a opinião do pastor, e às vezes para colocar o pastor em situação complicada, né? Esses dias um jornalista conversando comigo perguntou qual a sua opinião sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Na verdade, ele queria me enquadrar, ele queria homofóbico, porque as pessoas já sabem, né? E eu conversando com ele, assim, eu não tenho opinião sobre esse assunto, não. Para falar para você, a minha opinião não importa. Mas o senhor não tem opinião? Sim, tem, mas ela é minha. É a minha opinião. Agora, eu posso falar para você sobre a opinião da palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada diz. Opinião do apóstolo Paulo, opinião de Moisés. E aí eu fui citando os textos sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Diz assim, assim, assim. Ali fala assim, assim, assim. Então, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. O que a palavra de Deus diz, né? Vai me processar? Processa Paulo. Processa Moisés. Processa Deus, né? Processa Deus. Foi Deus que inspirou, foi Deus que orientou aqueles homens, aquelas mulheres para escreverem o texto. Então, amados, a palavra de Deus nos dá autoridade. Se não acreditarem, se não receberem a minha opinião como válida, estarão chamando Deus de mentiroso. Esse é o detalhe. Chamando Deus de mentiroso. A Bíblia está errada. Precisamos reformar a Bíblia, né? Consertar a Bíblia. Deus errou lá quando ele falou, tá? Então isso é totalmente equivocado. Pelo amor de Deus, irmãos, não pega esse pedacinho aí e coloca na internet, não, porque senão eu posso cair na mesma situação do Ed René lá, né, pastor? Esse pedacinho aí, eu estou dizendo que não, nós não podemos, não precisamos reformar a Bíblia, tá? A confirmação é, a Bíblia é eterna, a palavra de Deus é para todo sempre.
ela valeu lá no passado e vai valer para sempre. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário dizer, tá? Mas diz também que, versículo 3, que ela nos livrará das fábulas, das heresias. Então Paulo orienta Timóteo para que ele aprendesse a palavra, colocasse a palavra em prática, para que ele não ficasse à mercê de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, pregadores, que têm má fé, que tentam desviar a igreja. Então a palavra de Deus nos leva a evitar a arrogância, a presunção, a ganância. A palavra de Deus é instrumento do Espírito Santo para nos levar a vitórias maiores ainda. Um detalhe, irmãos, que a gente precisa tomar muito cuidado é não usar a Bíblia como instrumento de tortura. Tem muita gente usando instrumento de tortura sobre os filhos, sobre as filhas. Você não pode fazer isso, porque a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Então usa para escravizar as pessoas, para bater na cabeça das pessoas. Não é assim que se ensina a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é instrumento de tortura, é para libertar, é para ser ensinada, é para ser primeiro praticada por nós. E a palavra de Deus vai ser o instrumento. Se algum dia, irmãos, acontecer um grande despertamento espiritual no mundo ainda, eu creio nisso, oro por isso. Se algum dia acontecer, vocês podem ter certeza, vai ser como resultado da palavra, do mover da palavra, da obediência da palavra, da pregação séria da palavra, do cumprimento da palavra. Se acontecer, eu creio que vai acontecer, antes que Jesus volte, e a gente prega para isso, a gente ora para que isso aconteça, vai ser como resultado da palavra. Assim como aqueles discípulos disseram lá no caminho de Emaús, capítulo 24 de Lucas, verso 32. É por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia, incomodava o que ele falava, era diferente, as palavras dele eram diferentes, porque a palavra de Deus produz isso em nós. Faz arder a nossa consciência, desperta a nossa vontade de obedecer, de pregar. Então, por isso, adolescentes, mensageiras, embaixadores, meninos, meninas, idosos, todos nós que estamos aqui, nós devemos estudar cada vez mais. Estuda sozinho, faça isso sozinha, em casa, tenha uma Bíblia, estude em grupos pequenos, estude através da escola bíblica dominical, estuda a palavra através dos cultos, através do púlpito, mas faça isso todas as vezes que você puder e aplique-se em obedecer aquilo que você aprender em todos os lugares, em quaisquer circunstâncias. Deus quer nos abençoar ainda mais através da sua palavra. Por isso, nós devemos estudá-la. Amém? Nós vamos cantar o hino 137 do cantor cristão, que é uma oração que nós fazemos ao Senhor em relação à nossa valorização da palavra. 137.